eu juntei com a minha pós-graduação em Medicina Funcional Integrativa. Ou seja, a gente cuida do ser humano como um todo, né? Não somente os sintomas, ao olhar o ser humano. E isso faz toda uma diferença quando a gente utiliza os óleos essenciais. Não tratar somente os sintomas, como a gente aprendeu a fazer com a técnica convencional, né? Se eu tenho uma dor de cabeça ou se eu tenho algo que meu corpo está pedindo ajuda, a gente procurava um medicamento. E hoje, com os óleos essenciais, a gente vai trazer esse resgatar, esse natural. E sobre isso que a gente vai conversar hoje. E a gente, por meio que, como a gente amou tanto os óleos essenciais, a gente começou a levar para a nossa clínica, para os nossos pacientes. E hoje a gente faz parte do Medical Board, a gente faz pesquisas, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. E a gente amou tanto que a gente compartilha, não é verdade? A gente compartilha tanta coisa. E de uma forma simples eu fui compartilhando os óleos essenciais para os meus pacientes, para os meus amigos, como muitos de vocês aqui. E quando eu vi, eu estava empreendendo fora da minha profissão, o que eu jamais imaginei fazer na minha vida. Foi algo que Deus me trouxe e eu vou mostrar para vocês a razão disso tudo. Aqui eu já falei um pouquinho, né, sobre isso, eu sou pesquisadora, gosto muito de entender os porquês e a gente juntou isso tudo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre epigenética. Quem já ouviu falar sobre epigenética? Ótimo, muita gente. É sobre isso que a gente falar. Todas as nossas escolhas diárias, gente, fazem a diferença na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar. Não só hoje, mas amanhã ou depois. Tudo que a gente planta hoje e desde a barriga da nossa mãe, gente, tudo está vinculado à nossa saúde. Nós precisamos ter entendimento disso. E não esperar algo chegar, uma doença chegar, para poder tratá-la. Nós precisamos nos olhar. E os óleos essenciais nos fazem ter esse momento de autocuidado, de cuidar da nossa saúde, da família e de quem amamos. Eu precisava trazer essa foto. A minha mãe é a minha maior inspiração. E por meio dela, gente, que eu conheci os óleos essenciais. A minha mãe lutou durante 5 anos com uma doença chamada ELA, esclerose lateral amiotrófica. Uma doença degenerativa que paralisa todos os músculos do corpo. Mas a sua mente era uma mente sã. E ela cuidava de todo mundo, enquanto ela mais precisava de cuidados. No entanto, gente, eu não conhecia os óleos essenciais para ajudar a minha mãe. Ninguém bateu na minha porta para me mostrar. Na faculdade não me ensinaram sobre óleos essenciais. Ontem estávamos falando sobre isso, infelizmente ainda isso não é ensinado no nosso meio, gente. E o nosso papel aqui é muito forte, porque nós precisamos levar isso para as pessoas, para abrir os olhos, ter uma visão. Só que durante a doença da minha mãe, eu fui entender como funcionava o corpo humano. Como funcionava o corpo humano e por que a medicina tradicional não tinha respostas para a cura da doença dela. E isso me instigou a fazer muitos cursos de fisiologia do corpo humano, de saúde integrativa. Foi aí que eu parei na saúde integrativa. E quando eu perguntava para os médicos, mas lá na China tinha um estudo sobre o alumínio, a alta taxa de alumínio, que tinha relação com essa doença. Não, isso é um caso pontual, isso não existe. Mas hoje, os estudos científicos nos mostram o quanto isso pode interferir, o quanto o nosso intestino influencia na nossa saúde, o quanto nossos pensamentos, as nossas emoções influenciam na nossa saúde. E a minha mãe era uma mulher muito forte. E muitas de nós, mulheres, somos fortes, guerreiras, só que nós guardamos as emoções. Nós precisamos externar as emoções, nós precisamos colocar para fora. Constipação, gente, não é normal. Ter o intestino preso não é normal, é comum, mas não é normal. E o quanto nós estamos tornando coisas ruins, que o nosso corpo está pedindo ajuda, em coisas normais, em coisas normais, que não são normais, gente, que são comuns. Nós precisamos estar atentos. Então foi por meio da minha mãe, gente, que ela precisou partir desse mundo. Ela não se encontra mais aqui hoje, mas com certeza está nos guiando lá de cima. E para que a gente tenha essa missão. Então foi através dela que eu estudei mais a respeito de fisiologia, que eu fui parar na medicina funcional integrativa e agora eu uno tudo. Deus me fez estudar lá atrás sobre isso para unir hoje com os óleos essenciais, trazer a ciência para que a gente possa aí compartilhar. Então é um prazer imenso estar aqui com vocês, compartilhando o trabalho que a gente faz lá no Brasil também. Então a gente uniu a ciência, porque é ciência, e muita gente escuta, eu preciso acreditar sobre os óleos essenciais. Vocês escutam isso também, gente? Eu vou caminhar um pouquinho, gente, porque muita gente, olha lá, eu vou chegar um pouquinho mais perto do pessoal do fundo.
A gente uniu a ciência com os óleos essenciais. E isso faz toda a diferença, porque não é um acreditar, eu simplesmente usar. Quem usa tem resultado. Quem usa tem resultado. Quando a pessoa fala que ela não tem resultado, depois a gente vai falar um pouquinho disso, é porque ela não está usando corretamente, não está usando da forma adequada. Então a gente uniu nossos estudos científicos com a medicina funcional integrativa, porque aí a gente entende que nós, seres humanos, somos formados como um todo, na nossa parte física, na nossa parte emocional, e é sobre isso que a gente vai falar um pouco mais hoje também. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho, porque quando a gente gosta de alguma coisa, a gente compartilha. Nós fizemos, o meu marido é cirurgião bucomaxilofacial, e nós fizemos cirurgias hospitalares, de muitas horas. E essas cirurgias transformam a face do paciente. Aqui a gente tem o antes e o depois da paciente, né? Olha como a face dela muda. A gente mexe com todos os ossos faciais e a gente transformava vidas já. A gente já transformava vidas diariamente na nossa clínica. Só que quando os óleos essenciais chegaram, a gente começou a fazer muito mais. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Aqui a gente tem um vídeo, deixa eu ver se ele vai passar. É a nossa rotina clínica. A gente utiliza no hospital, a gente usa pra gente ter foco, concentração. E esse vídeo, para nossa surpresa, ele viralizou no mundo todo. Porque a gente compartilhou o que a gente faz. Porque a gente ama os óleos essenciais, a gente utiliza cuidando do nosso paciente antes da cirurgia, então no pré-operatório, cuidando do sono, da ansiedade pré-operatória, porque para nós é muito comum estar no hospital, é muito simples. E o que acontece, gente? Para os pacientes não, é algo, né? Quem já fez cirurgia hospitalar sabe, chegar naquele ambiente frio e tudo mais, então a gente trabalha com os óleos antes, eles começam a utilizar antes, nós vamos falar um pouquinho disso, e aí isso se torna uma rotina muito interessante, porque a gente diminui o grau de inflamação dos pacientes, melhorando o pós-operatório. Ele é muito mais tranquilo, muito mais rápido. Os pacientes hoje, eles não utilizam mais medicações, os nossos pacientes. Eles utilizam somente os óleos essenciais, gente. É maravilhoso, né? Por quê? Porque a gente vai ver as propriedades desses óleos. O quanto eles são analgésicos, anti-inflamatórios, antimicrobianos. Nós zeramos as nossas infecções pós-operatórias. A gente sabe de bactérias existentes que existem hoje nos hospitais, né? E hoje a gente zerou. Por quê? Porque a gente usa os óleos essenciais dentro do bloco cirúrgico, né? O paciente já está usando antes em casa para cuidar do sono, para cuidar da ansiedade, para melhorar o grau de inflamação. E aí se torna muito mais tranquilo esse pós-operatório. E, gente, a gente foi pioneiro nos óleos essenciais nessas cirurgias e a gente fica muito grato, porque a gente se surpreendeu quando o nosso vídeo viralizou no mundo todo. Era a Alemanha, até um dia eu mostrei pra Mafalda, essa é minha, essa faz parte da Europa, né? Na Alemanha, na França, enfim. E é sobre isso, é pra gente deixar um legado. Eu acredito que nós estamos nesse mundo não somente de passagem, mas sim pra gente evoluir como pessoa, como profissional, e também o que, gente? Pra gente ajudar mais e mais pessoas. E do Terra é o lugar perfeito para quem procura isso. Para quem procura evoluir no desenvolvimento pessoal, que nós falamos no dia de ontem, e também como pessoa. Nós temos artigos científicos publicados já para dar um respaldo científico para vocês. Eu sei que vocês amam aí a parte científica, então nós da área de saúde que nos abrimos o olhar para isso, faz toda a diferença. Então a gente tem artigos publicados mostrando, a gente faz pesquisas com os óleos essenciais. Vocês têm aqui o óleo essencial de breu branco? Breu branco, sim, um óleo brasileiro, né? A gente fez uma pesquisa sobre esse óleo essencial, o quanto ele é analgésico e anti-inflamatório, e nós utilizamos em pós-operatórios das cirurgias, e os pacientes somente utilizaram o breu branco. De um lado da face, usado o breu branco, do outro lado, somente o óleo de coco fracionado, e a gente viu as diferenças no mesmo paciente, e a gente viu as diferenças. O lado que foi utilizado o óleo essencial de breu branco diminuiu a dor, diminuiu o edema, né, aquele inchaço pós a cirurgia, e do outro lado foi muito mais dor e muito mais edema. Então a gente tem essa pesquisa em andamento no Brasil, que a gente está aumentando o número de pacientes para a gente ter um respaldo científico e fazer publicação. Gente, tudo bem até aqui? Então agora eu quero convidar vocês a sair do automático, tá? Quem tem óleo essencial na bolsa, peguem um óleo essencial. Quero convidar vocês a sair do automático. Porque nós vivemos num mundo, gente,
que tudo está sendo normal, banalizado, né? Pegue seu óleo essencial. E agora nós vamos fazer um momento que eu chamei, gente, de momento pausa, tá? Esse momento pausa é o momento para a gente sair do automático que a gente vive. A gente está numa rotina diária de muito estresse, de muita ansiedade, né? E a gente está sempre correndo. Casa, trabalho, trabalho, casa. E eu estava assim. Agora vamos fazer um pequeno silêncio. Todo mundo com óleo essencial. Pinguem uma gotinha na mão de vocês. E eu quero que vocês inalem profundamente esse momento pausa. Para vocês se conectarem com vocês. Aquela forma, né, de aplicar as mãos, inalar. Esse é o momento de autocuidado. E é um momento que nós deveríamos fazer todos os dias. Por quê, gente? Esse automático faz a gente, às vezes, não se olhar para si. Não cuidar de si mesmo. E muitas vezes a gente cuida muito mais do outro do que cuida da gente. Não é verdade? A gente cuida, tá disposto para ajudar todo mundo, fazer o trabalho que precisa ser feito. Vai para casa, trabalho, casa, pela mesma rotina, pelas mesmas ruas. E a gente não se permite a olhar o todo. Então esse momento é um momento que a gente deveria fazer várias vezes ao dia. E é um momento do qual eu dediquei como um momento pausa. Tudo bem, gente? Deu para sentir um pouquinho? Sim? Vamos voltar aqui agora. É muito bom, cada um escolheu o seu óleo essencial. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente compartilha os óleos essenciais. É ensinar as pessoas a sair desse automático. As pessoas estão no automático. Ou seja, se eu tenho uma dor, eu vou procurar um medicamento e está tudo certo. Mas nós precisamos ampliar a visão das pessoas, que elas precisam conhecer algo natural, que é o resgate dos nossos antepassados, né? Deus deixou tudo na natureza para nos cuidarmos. E a gente, nesse automático, nessa correria, a gente se distanciou do natural, né? É muito mais simples. Ok, vou tomar um medicamento, tá tudo certo. Só que se a gente ler a bula de medicações, a gente vai ver o quanto nós temos de reações adversas. E eu tenho essa frase, gente, que a modernidade, ela é maravilhosa, né? Nos trouxe tantas facilidades, nos trouxe tantas coisas boas, mas também, infelizmente, nos trouxe muitas toxicidades. O que são toxicidades? São substâncias químicas tóxicas que nós somos expostos diariamente sem sabermos. Gente, isso é muito importante. Isso é algo que vocês precisam compartilhar e a gente precisa ampliar essa luz que a gente leva do Terra para o mundo, porque as pessoas estão focadas nisso. E as pessoas estão ficando doentes, mas elas não sabem. E eu não sabia isso para minha mãe. Eu não sabia que um produto, um creme, as fragrâncias sintéticas que ela amava, isso estava adoecendo ela. Os produtos, porque segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é o nosso bem-estar físico, emocional e social. Só que nós não estamos atentos que tudo que a gente nos alimenta, o que a gente pensa, isso tudo está influenciando as nossas células. Os produtos dos quais nós utilizamos diariamente estão nos contaminando dia após dia. E, gente, uma doença ela não acontece da noite para o dia. São acúmulos durante uma vida. E o nosso sistema imunológico ele não está sendo tão resiliente, tão forte, para tentar fazer o quê? Eliminar essas toxinas que nos expomos. Como que está a nossa alimentação? Nós vamos falar sobre isso. Como que está os nossos pensamentos e as nossas emoções? Eles influenciam as nossas células também. Então, gente, nós precisamos alertar as pessoas. E nós, como consultores de bem-estar, como clientes, né? Como os convidados que estão aqui, nós precisamos estar atentos a isso. Porque até então eu não sabia, gente. Nós, mulheres, vocês sabem a quantas substâncias químicas tóxicas nós somos expostas diariamente? Vocês têm noção? Nós, mulheres, somos expostas a mais ou menos 160 substâncias químicas tóxicas diariamente. Que pela Endocrine Society, elas são consideradas disruptores endócrinos. Elas são consideradas disruptores hormonais. Por que vocês acham que as crianças, as meninas, estão cada vez com a menarca mais precoce? O que vocês acham, gente? O que essas crianças estão se alimentando hoje em dia? Fast foods, alimentos açucarados, toxinas, maquiagens, healthcare, né? Healthcare das crianças, cada vez mais cedo.
verniz, né? Aprendi, não é esmalte, é verniz. O verniz nas crianças, nas meninas. Isso tudo, gente, vai acumulando. Mas ainda bem que nós temos os óleos essenciais e nós vamos falar um pouco sobre isso. Então, alimentos inflamatórios. A alimentação é a base de toda a nossa saúde. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Dentro do nosso intestino nós produzimos mais de 60% de serotoninas, endorfinas. E dentro do nosso intestino está o nosso sistema imunológico. Vocês sabiam disso? E como que está a nossa alimentação? Então, nós temos que cuidar da nossa saúde, do que nós nos alimentamos. As substâncias tóxicas que nos expomos. Eu fico feliz, né? Porque no Brasil tem muita garrafinha de plástico, aqui tem garrafinha de vidro, né? Vocês estão mais evoluídos que nós, mas vai chegar lá também. O plástico libera bisfenol A, altamente cancerígeno, e isso está intoxicando as pessoas. Alumínio, panelas de alumínio, desodorantes com alumínio, metal pesado, altamente tóxico, está relacionado à causa de câncer e doenças degenerativas, mal de Parkinson, Alzheimer. Então nós precisamos alertar. Falta de sono. Quantas pessoas a gente conhece e que vêm reclamar pra gente de insônia? Que não estão dormindo bem e acham que isso é normal. Meu Deus, o sono. Durante o sono, o nosso corpo automaticamente começa a eliminar toxinas. E se a gente não dorme, a gente não elimina. E nada também pior do que uma noite de sono mal dormida. Você não fica imprestável no outro dia? Você não ativa as conexões neurais para você ter foco, concentração e estar fazendo o que precisa ser feito. Sedentarismo, gente. Má alimentação, não fazer atividade física. Quantos de nós, muitas vezes, né, muito mais, se eu pegar elevador ou andar, né, e a gente não muda os caminhos de casa também. Tentem fazer algo diferente essa semana. Vou dar um desafio aqui para vocês. Façam caminhos diferentes da casa de vocês até o trabalho de vocês, ou até um consultor que você vá, ou até uma reunião que você vá, ou até um cliente que você vá. Faça um caminho diferente. Isso ativa conexões neurais, isso ativa o seu cérebro a fazer coisas diferentes, novos hábitos. Então, gente, é muito importante. E aqui eu quero falar para vocês. Eu estava conversando com o pessoal na mesa ontem, foi muito interessante. Aqui também as pessoas acham que óleos essenciais são cheiros, certo? Certo. Então tá bom, no Brasil também temos esse problema, mas a gente quebra a objeção já de início, a gente nem deixa chegar a objeção. E esse estudo científico nos mostra, minha mãe amava cheiros, amava aromas. Vocês entendem por que a minha mãe é minha maior... Ela me trouxe os óleos essenciais, mesmo eu não podendo usar nela? Porque ela amava, eu não podia viajar para São Paulo, que eu moro no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, na parte fria, né, do Brasil. E eu ia para São Paulo e eu tinha que sempre trazer para ela velas aromáticas, cheirinhos, porque quem não ama uma casa cheirosa e perfumada? Quem não ama? Todos nós amamos, mas nós precisamos alertar as pessoas que as fragrâncias sintéticas, gente, elas são altamente tóxicas. E não é porque eu estou cheirando que eu não estou levando para dentro da minha célula essas toxinas. Né? Porque as pessoas pensam, mas eu não estou ingerindo, eu não estou tomando. Mas se você está inalando, ou seja, o próprio CO2, quando a gente sai na rua, gás carbônico, ele é altamente tóxico, está relacionado a várias doenças. Mas nós precisamos alertar. Gente, muita coisa simples que a gente sabe e a gente precisa falar para as pessoas. E aqui um artigo científico falando sobre a presença, né, de PVCPs, de derivados de petróleo, que infelizmente muitos óleos essenciais no mercado, nós fizemos um teste com vários óleos essenciais lá no Brasil. E o que foi achado dentro desses óleos essenciais, gente? Ftalatos, derivados de petróleo. Não está certo isso, né? Nós temos uma empresa que se preocupa com isso e a gente pode levar com segurança porque não temos isso dentro dos nossos óleos essenciais. Então é muito importante. E isso tudo está relacionado com as doenças crônicas, alergias, dores de cabeça. Por que muitas casas, né? Eu acho que, não sei se acontece só comigo, vamos ver. Depois que eu comecei a usar os óleos essenciais, eu não consigo mais com as fragrâncias sintéticas. Quando entra alguém no elevador e está usando, nossa, tem vontade de sair correndo. Não é verdade? Não acontece só comigo. E, gente, então isso está relacionado a várias doenças. E isso acaba começando a inflamação do nosso corpo. Nós temos que entender, gente, que a inflamação é uma coisa importante.
O nosso corpo, ele é feito para nos defender. Quando nós fazemos cirurgias, nosso corpo, ele responde com uma inflamação, para que esse corpo possa se reparar. Uma inflamação aguda, ela é importante para o meu corpo. Quando eu passo um creme, que eu tenho um metal pesado, o meu corpo vai gerar uma inflamação. Vai aumentar o número de interleucinas, de leucócitos, de tudo para proteger o meu corpo. No entanto, se eu continuo usando isso diariamente, o que acontece? Da inflamação aguda, eu passo a ter uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica ela é base de todas as doenças, segundo estudos de Harvard. Então, nós precisamos desinflamar as pessoas. E será que com os óleos essenciais a gente consegue desinflamar, gente? O que vocês acham? Ah, muito bem. Então, é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho também. E, infelizmente, muito isso é uma realidade ainda hoje. Muitas pessoas, muitos pacientes chegam à nossa clínica achando que a genética é o destino. Se eu tenho um câncer na minha família, eu vou ter câncer. Se eu tenho diabetes, meu pai tem a minha mãe tem diabetes, eu também vou ser diabético. E isso não é mais uma verdade. A genética, ela não é mais o nosso destino. E isso nós precisamos entender para poder passar esse conhecimento. Nós temos em torno de 10%, até estudos mostrando que menos de 10%. Ou seja, Deus não ia dizer, não, a tua família toda de vocês vai ser predestinada a ter essa doença. Não é sobre isso. Mas se na família nós continuarmos com os mesmos hábitos alimentares, com as mesmas reclamações, com os mesmos hábitos, aí sim, gente, a gente vai ativar os genes da doença. Mas nós hoje precisamos entender que nós podemos ou ativar os genes ou silenciar os nossos genes. Vocês, por meio, cada um de nós somos protagonistas da nossa saúde. Nós podemos ativar esses genes ou silenciar esses genes. Eu escolhi hoje silenciar os genes. Quem também escolheu silenciar os genes das doenças? Uau, é sobre isso. Então, gente, nós precisamos passar esse conhecimento. E hoje, as nossas escolhas de silenciar os genes, ela se chama epigenética. Ou seja, as nossas escolhas diárias, os nossos ambientes, a nossa alimentação, o que a gente pensa, o que a gente passa no corpo, o que a gente bebe, o que a gente toma, e tudo está influenciando os nossos genes. E vocês sabiam que os óleos essenciais, eles auxiliam os nossos genes? Vocês sabiam disso? Isso é maravilhoso. Por quê? Porque a gente não está só cuidando da gente, a gente está cuidando das futuras gerações. E isso, gente, eu fico até arrepiada quando eu falo. Por quê? Porque a gente tem o papel de mudar as futuras gerações. Porque segundo a Organização Mundial de Saúde, vocês sabiam que as crianças, hoje, dessa geração, elas não vão viver mais que seus pais? Se continuarmos com os mesmos estilos de vida que estamos tendo hoje? Obesidade, gente, problema de estresse, de ansiedade. E o nosso papel é justamente trazer essas coisas naturais, os óleos essenciais, para que essas crianças, elas mudem. Então hoje, cada um de vocês, eu convido a ser protagonistas da saúde de vocês. Não vamos mais terceirizar a saúde, gente. Por que a gente precisa terceirizar? E a gente só olha para a doença. Infelizmente, o mundo hoje só olha para a doença, nós precisamos olhar para a saúde, precisamos olhar para a prevenção. E é isso que vai fazer a diferença. E agora eu tenho uma pergunta para cada um de vocês. Vocês já pensaram o que vocês vão fazer nos últimos 8 anos da vida de vocês? Nos últimos 8 anos da vida de vocês, como vocês querem estar? Querem estar bem? Querem ter saúde? Querem viver mais? É sobre isso, né? Mas o quanto a gente tem feito para isso? Será que as nossas escolhas de hoje vão nos permitir aumentar o nosso tempo de vida com saúde? Porque eu quero passar um dado para vocês. Os últimos 8 anos da nossa vida, prestem atenção nisso, gente. Os últimos 8 anos da nossa vida são para cuidar de doença. Eu passei isso na minha casa com a minha mãe. Os últimos 5 anos de vida dela foram para cuidar de doença. Então, gente, hoje a medicina ela avançou muito. Aqui a gente tem a medicina 2.0, que é uma medicina que eu vou falar para vocês que é que a gente vive hoje. É a medicina que cuida de sintomas. Ela aumentou o tempo de vida, aumentou porque nós aumentamos tecnologias, aumentamos, a medicina melhorou em várias coisas, sim.
Só que esses últimos 8 anos são para cuidar de doentes. No entanto, eu quero abrir o olhar para vocês hoje para a gente ter a medicina 3.0. É essa medicina que nós fazemos com os óleos essenciais, que é a medicina que vai na raiz, na causa dos problemas e não mais em sintomas. Então, gente, eu quero falar para vocês que nós ensinamos o nosso time a cuidar e olhar para a saúde. Nós ensinamos a não usar os óleos essenciais. Se eu tenho uma dor de cabeça, eu passo um peppermint. Porque nós estamos menosprezando o que tem dentro do frasco. Dentro do frasco tem muito mais coisas. Se nós continuarmos com a mentalidade de só olhar para o sintoma, a gente não usa tudo que o óleo essencial tem. Então é isso que a gente vai falar um pouquinho. Então, estilo de vida, gente, é longevidade com saúde. É aumentar o nosso health span, nosso lifespan com saúde, gente. É o tempo de vida com saúde. Essa é a medicina 3.0 que eu quero que a gente possa fazer. E não precisa ter formação para fazer. É somente usar os óleos essenciais e compartilhar para aumentar o nível de consciência. O que nós fizemos em Duterra é aumentar o nível de consciência das pessoas que estão no automático, vedadas, fechadas para um sistema. Se eu tenho uma dor, eu procuro uma medicação e está tudo certo. Só que quando a gente amplia a nossa visão, amplia o nosso conhecimento, aí coisas maravilhosas acontecem. Então, nossas escolhas de hoje refletirão nossa saúde amanhã. Mas aí algumas pessoas perguntam assim, mas doutora, mas eu tenho já 50 anos. E as escolhas que eu fiz errada? Dá tempo ainda. Estudos mostram que a partir das escolhas corretas, o teu corpo daí vai começar a desinflamar. E aí a gente tem os óleos essenciais que potencializam. Então eu tenho que unir os óleos essenciais ao quê, gente? Aos cuidados em saúde. Uma alimentação adequada, como que eu gerencio o estresse e a minha ansiedade, como eu me posiciono nas situações do meu dia, né? O sono. Gente, é tudo isso que importa. A gente não pode só olhar também para os óleos essenciais, mas olhar para os nossos genes. Então, cada vez mais as pesquisas mostram como as nossas escolhas com produtos, ambientes, pensamentos, estilos de vida podem ter influências nas nossas células. Mas a gente nem lembra que a gente tem células, né? A gente nem respira direito no nosso dia a dia. A gente respira? Não. Por isso que esse momento que eu falei para vocês pegar o óleo essencial e respirar, somente a respiração já é altamente eficaz. Nós temos vários estudos de mindfulness, de respiração, de meditação, que melhora os batimentos cardíacos, que melhora a pressão arterial. A gente está no mundo de uma dessas modernidades que a gente nem respira direito. E nós precisamos respirar, ensinar as pessoas a respirarem. E melhor ainda com os óleos essenciais, né? E aqui um estudo científico, tudo que eu falo é embasado cientificamente, né? E a gente ama estudos científicos, né, Dr. Wang? We love it, articles. Então, estilo de vida saudável promove, gente, um envelhecimento biológico mais lento. A epigenética, as nossas escolhas, se elas forem adequadas, a gente potencializar com os óleos essenciais, nós vamos viver mais e melhor. É sobre isso. E como que a gente vivencia o mundo? Desde que a gente estava lá na barriga da nossa mãe. São por meio dos 5 sentidos. E aí pelo tato, né, pelo olfato, pela audição, pelo olhar, pelos gostos, sabores. E a comida daqui é muito boa, gente. É muito metapower que eu vou ter que usar. O vinho, então. A gente inflama, mas a gente desinflama com os olhos, tá? Os olhos são maravilhosos. Então, gente, por meio dos 5 sentidos. E o olfato, vou falar para vocês, nós estamos apenas começando a entender sobre o olfato. Em 2004, nós teve o Prêmio Nobel de Medicina nos estudos sobre os receptores olfativos. Mas nós não sabemos ainda de todo o potencial que esses estudos, que esse olfato, que são as células olfativas, porque nada melhor do que a gente chegar no ambiente, agora a gente sabe que não a fragrância sintética, mas sim o natural, a gente ativa o quê, gente? Ao chegar no ambiente com aroma, a gente ativa rapidamente o impulso nervoso, vai para o nosso sistema límbico, parte do cérebro ligada às memórias, às emoções. Rapidamente o meu corpo começa a responder com liberação de hormônios do bem-estar, serotoninas, endorfinas. Rapidamente o meu cérebro começa a ativar conexões neurais, neurotransmissores. E aí vai depender do óleo essencial, e a gente vai explicar um pouquinho sobre isso. Se são óleos para acalmar, para relaxar ou para ativar receptores GABA, né, para relaxar, acalmar, para a gente sair desse automático. E
Eu falo, gente, que o óleo essencial é a química orgânica da planta que se conecta com a química orgânica na nossa vida. Nós somos formados por química. Nós inalamos O2, expelimos CO2. As nossas células estão trabalhando o tempo todo ali para estarmos aqui. E a gente não lembra delas, e muitas vezes com os nossos pensamentos também, emoções, a gente não cuida. E os óleos essenciais vêm para ativar e tirar as toxinas e desinflamar o nosso corpo, porque é o natural, é o que Deus deixou. E a do terra não modifica nada do que Deus deixou na natureza. Ela tira da árvore, da folha e coloca dentro dos vidros, sem adulteração ou contaminação, como o Dr. Scott Johnson mostrou. Eu sou uma fã dele. Ele tem vários estudos científicos, vários livros, mais de 22 livros de óleos essenciais no mundo. E eu tive o prazer, Mafalda, de escrever um prefácio para o livro do Dr. Scott Johnson. Foi incrível. Eu era muito de resistência à histamina. E eu escrevi o prefácio, ele me chamou para eu ler o livro antes de ser publicado e escrevi para ele. Então, ele já falou do grau de pureza. Então, gente, os óleos essenciais são o poder de toda a terra e o espaço. É a cura, ela está na natureza. A cura está dentro de nós. Como nós estamos olhando o nosso corpo, como nós estamos nos olhando. A gente olha o outro, ajuda o outro e muitas vezes a gente esquece de ajudar a nós mesmos. Então nós precisamos, com os óleos essenciais, resgatar isso. Esse olhar para nós mesmos e de uma forma simples, inalando, passando, tomando. Gente, quero uma coisa mais simples do que isso? O difusor, adorei o difusor ambulante. Nós somos uns difusores ambulantes. Adorei, né? E é sobre isso, o difusor é vida. Toda família tem que ter um difusor na sua casa, gente. Enquanto a gente não precisa parar nada do que a gente está fazendo, porque muitas pessoas falam, eu já tive até cliente que me falou, eu não tenho tempo para ligar o difusor. Eu olhei para ela, nossa! Eu olhei, sim, bom, então, o quanto você está se cuidando, né? E é sobre isso. Aqui eu quero mostrar para vocês esse vídeo, que ele é um vídeo muito interessante, até ficou escuro ali, deve ter ficado clarinho ali. Mas mostra o quanto o nosso olfato é poderoso. E nós somente estamos começando a desvendar o que os óleos essenciais também podem fazer pela nossa saúde. E nós temos o prazer de estar fazendo pesquisas, mas o olfato, gente, ele é poderosíssimo também. Tá? Mas se a gente usar das 3 formas, a gente potencializa, porque vai depender do que eu quero. Se eu quero desinflamar um corpo, eu preciso ingerir os óleos essenciais. Se eu quero a parte emocional, eu preciso ativar mais a parte olfativa. Se eu quero, né, desintoxicar, chegar na corrente sanguínea, eu posso aplicar a parte tópica também. E aqui, gente, os óleos essenciais, gente, são maravilhosos, não são? São maravilhosos. E quando a gente entende que aqui a gente tem uma cromatografia gasosa, ou seja, aqui do óleo essencial de breu branco, todos os componentes químicos, óleos essenciais, a gente tem mais de 100 componentes químicos em média, cada frasco, cada vidrinho. Uma medicação tem o quê? 1 ou 2 componentes químicos, né? No máximo 3 componentes químicos para cuidar do sintoma. Um óleo essencial, a gente tem tudo isso de componentes químicos. Claro que, de acordo com os componentes químicos, é que nós vamos ter para que ele vai servir. Se ele vai ser mais analgésico, se ele vai ser mais anti-inflamatório, se ele vai ser mais antimicrobiano, dependendo da quantidade. E a do Terra, ela nos permite ter essa visibilidade por meio do Search You, né, do site, no lote, embaixo do frasco, a gente tem um número que a gente tem, é uma empresa maravilhosa que nos traz tudo isso. E aí a gente pode pesquisar para quem gosta, para quem ama a parte científica, mas não precisa saber disso, né? Basta ter a vivência e compartilhar. Então a gente tem toda essa parte, que isso que vai dar o grau de quanto o seu óleo essencial vai ser terapêutico. E aqui, como o Dr. Scott Johnson nos mostrou no vídeo que a Mafalda mostrou, a uniformidade e a pureza que vão definir os efeitos terapêuticos. Que não adianta eu estar usando um óleo essencial que não é de qualidade, que foi adulterado ou que foi contaminado com eftalatos ou derivados de petróleo, e aí eu tô achando que eu tô levando coisa boa para dentro do meu corpo e não estou. Então, isso que nós precisamos alertar para as pessoas também. Aqui, estudos científicos mostrando dos efeitos biológicos dos óleos essenciais. Então, não sou eu que estou falando, é a ciência que fala. Isso é muito importante. E aqui, eu vou fazer uma prova daqui a pouquinho, uma fala sobre essa parte bioquímica aqui dos óleos, ok? Vamos ver quem vai ganhar um óleo essencial. Vamos fazer?
Brincadeira, gente, não vou entrar na parte biológica, não. Mas nós precisamos entender que os óleos essenciais, quando a gente tem um mecanismo... Eu não falei da inflamação? Que toda doença é a base da inflamação? Se eu tenho uma inflamação crônica, e cada um de nós... Vocês já ouviram falar em individualidade, né? Não é individualidade, é o grau de inflamação. O você está menos inflamado que você, que está menos inflamado que você. O grau de inflamação de cada pessoa é diferente. Por isso que para algumas pessoas a lavanda tem um efeito e para outras pessoas a lavanda não tem um efeito. Mas aí que está uma dica importante para vocês. A lavanda, ela não vai fazer milagres, por quê? Vocês lembram do intestino? O intestino, ele é precursor de serotonina, ele libera serotonina, que é precursora de melatonina, que é o hormônio do sono. Se a pessoa não tem uma alimentação adequada, está com o intestino inflamado, ela não vai dormir bem, gente. E não é a lavanda que vai ser milagrosa. Vocês entendem isso? Que a gente precisa usar os óleos em conjunto? Por isso que o doTERRA fez kits. Por que vocês acham que o doTERRA fez kits? Unindo vários óleos essenciais. Porque ela entende, e pesquisas foram realizadas, porque nós somos seres humanos com diversos órgãos. Os nossos órgãos não funcionam em separado. A medicina está separada, mas nós não funcionamos separado. Quando a gente entende que nós somos formados por vários órgãos e que quando usamos os óleos essenciais em conjunto, aí sim a gente vai na raiz, na causa. E aí aqui, ó, acho que eu tenho outro slide, não, aqui. Eu deixei só um, não vou fazer prova cá. Olha, estou falando do carro, já estou falando. Aqui, gente, tá vendo essas estrelinhas aqui? Aqui são os mecanismos de ação do óleo essencial. Olha isso, gente, tem uma célula inflamada e são vários locais que ela atua. Não é somente num meio, são vários meios. Por isso que eles são tão eficazes e tão rápidos. E eles não precisam de receptores para entrar nas células. Eles entram e saem das nossas células. Eles não ficam nas nossas células como fica um alumínio, um metal pesado ou uma medicação. Eles não ficam ali retidos, eles entram e saem, eles fazem o que precisa ser feito e são eliminados depois pelo nosso corpo. Por isso que a gente não tem a toxicidade. O estilo de vida, então, o que eu faço?